Olá, meu nome é Karen Vieira, eu sou advogada do escritório Giovana Gonçalves, que atua diretamente com direito internacional. Hoje nós temos demandas no mundo inteiro e, para isso, nós precisamos da ajuda de alguns parceiros. Hoje nós estamos aqui com Manuele Palmeira, nossa assessora internacional e especialista em direito imigratório ou imigração para os Estados Unidos, que vai tirar algumas dúvidas principais sobre visto, cidadania, o famoso Green Card nos Estados Unidos, e eu quero que ela agora se apresente um pouquinho para a gente e fale um pouco sobre o seu trabalho, por favor. Então, obrigada, Karen. Como Karen muito bem me apresentou aí, eu me chamo Manoel Palmeira. Eu sou proprietária do escritório M2 Immigrate, é um escritório que trabalha em parceria com o Giovana Gonçalves Advocacia e já tem um tempinho aí de caminhada. Então, para nós é uma honra poder trabalhar com esses clientes que vêm do escritório de Giovana Gonçalves Advocacia, clientes mais especificamente para vistos americanos, né, para processos imigratórios americanos, que são processos, querendo ou não, muito falados, mas muito pouco, as pessoas sabem muito pouco sobre a quantidade de vistos existentes, né, sobre a quantidade de viabilidade possíveis aí para você imigrar para os Estados Unidos. Então, para mim, é uma honra tornar esses processos cada vez mais conhecidos, né. Às vezes as pessoas se limitam aqui no Brasil com o sonho de imigrar, com o sonho de morar fora, e não sabem exatamente como fazer isso, quando fazer isso, né, quais são os processos ali que ela vai ter que enfrentar para chegar a realizar esse sonho. Então, doutora, levando em consideração que esse sonho americano, né, ainda é uma realidade até hoje, eu queria que você ajudasse a gente a tirar algumas dúvidas principais, tanto dos nossos clientes, como também das pessoas em geral que têm esse sonho de morar nos Estados Unidos, né? Vamos começar, por exemplo, com uma dúvida muito frequente. Quais são os vistos mais comuns ou mais procurados para quem quer residir nos Estados Unidos? Bom, para residência, nós temos os vistos de residência permanentes e residências temporárias, né. Para morar nos Estados Unidos, a gente tem o visto de residência temporária e mais comum de todos, né, o visto de estudante, que é quando você vai morar nos Estados Unidos, porque você está fazendo um intercâmbio, seja um intercâmbio high school, né, para ensino médio, seja um intercâmbio para a universidade ou até mesmo para cursos de inglês, que é o mais comum de todos. Então, o visto de estudante, sem dúvida, é o mais procurado. E os vistos de residência permanente ali, os famosos green cards, né, e a gente tem inúmeros tipos de green cards, mas falando do meu escritório especificamente, da quantidade de clientes que vêm atrás de green cards, eu diria que o green card é B1A e o EB2NW, que são green cards ali por habilidades extraordinárias, habilidades especiais, são os brasileiros que se destacam ali nas áreas deles e conseguem ir morar nos Estados Unidos. Eu diria que esses vistos para morar lá de fato seriam esses. Perfeito, doutora. É uma outra dúvida frequente em relação à alteração, desculpa, desse status, né, do visto. Como é que funciona esse tipo de alteração para quem quer mudar, né, o tipo de visto nos Estados Unidos? Então, a alteração de status de visto, ela pode ser feita de diversas formas e através de diversos vistos. Eu vou falar da mais comum de todas, né, a mais procurada sem dúvida, porque seria o meio de alteração de visto, eu acho que mais barato financeiramente, né, que é o que as pessoas mais se interessam de início, e também a mais rápida de todas, que é a alteração de status de visto feita do visto de turismo para o visto de estudante, né, geralmente as pessoas fazem isso para escalarem para um visto maior de residência permanente. E como é que funciona, né? Geralmente quando a pessoa vai imigrar para os Estados Unidos, ela pensa em residir no país. Só que o visto de turismo é um visto que te dá direito, além de ser direitos muito restritos, né, porque é um visto de turismo, é um visto de prazer, então você não pode trabalhar, não pode estudar, fazer coisas que o imigrante geralmente quer fazer. E ele só te dá direito de ficar 6 meses nos Estados Unidos. Então as pessoas alteram o status desse visto. Elas emitem um visto de turismo aqui no Brasil, viajam para os Estados Unidos e antes do período finalizar de 180 dias ali que ela tem legalmente, elas alteram o status do visto. Então o visto permanece o mesmo, mas o status dá direito dela fazer o que o outro visto vai permitir. Então geralmente essas pessoas mudam para visto de estudante, porque o visto de estudante você consegue ficar até 4 meses, até 4 anos, desculpa, legalmente nos Estados Unidos, e ainda por cima estudar. Algumas dessas instituições, né, que essas pessoas estudam, dá direito inclusive de trabalhar na própria instituição, né, que aí já é um outro assunto, que as pessoas geralmente vão atrás disso para começarem suas vidas ali nos Estados Unidos. Então, a alteração do status de visto ela é feita quando você muda o status e não o visto, tá? O status de um visto para outro. E a mais comum é de turismo para estudante, geralmente dentro desses 4 anos aí a mais
legalmente no país que as pessoas ganham, né, com essa alteração, elas geralmente escalam aí para um visto maior, né, geralmente um visto de residência permanente, de fato, os famosos green cards. Então, dentro desses 4 anos, as pessoas vão alterando de novo os status dos seus vistos aí para vistos cada vez maiores dentro do país. Doutora, e quem tem essa vontade de tirar o visto e no processo ali acaba tendo negado o requerimento, o que a gente pode fazer? Então, depois de um visto negado, um visto de turismo negado ou de estudante, que são os vistos mais comuns, né, vistos de não imigrantes, o consulado ele não dá nenhum prazo para que você aguarde, para que possa emitir um novo visto, né. Esse prazo ele não existe, então se você quisesse, por um exemplo, emitir um visto no dia seguinte, você poderia. Eu não indico fazer isso, mas de acordo com a legislação imigratória americana, você pode sim. O que a gente indica geralmente a fazer depois de um visto negado, é analisar bem o seu formulário, porque o formulário do visto é o que vai nortear todo o teu processo de visto, seja a análise do consulado, seja a tua própria entrevista, né, na entrevista de visto, eles vão te fazer perguntas que já constam no teu formulário, eles querem confirmar ali a veracidade daquelas informações. Então o que você precisa fazer diante de uma negativa de visto, seria analisar o teu formulário, para ver se nesse formulário conteve algum erro, talvez algum erro nas respostas do formulário, né, talvez você não entendeu a pergunta direito ali, respondeu, algo que não te favoreceu naquele momento, ou uma interpretação, né, errada por parte do consulado. Então você deve analisar o seu formulário para ver o que é que pode ter causado essa negativa, para que na sua segunda tentativa, né, você corrija esse erro, para que eles possam reanalisar o teu formulário com alguma alteração, com alguma mudança. Porque não adianta você tentar no dia seguinte, por exemplo, como a lei permite, ir com o mesmo formulário, talvez esse formulário contenha o erro e você não sabe, então você vai acabar passando ali por talvez uma segunda negativa de visto, por descuido ali de falta de observação do seu próprio processo. Então, apesar de poder, a gente não deve se precipitar na questão da emissão do visto americano dessa forma, porque são processos totalmente rígidos por parte do consulado, eles analisam detalhes. Então você pode ali estar se desgastando psicologicamente, financeiramente também, em várias tentativas de visto, por descuido de análise do seu próprio formulário, do seu próprio processo. Então, quando você recebe uma negativa, a maior dica de todas é parar, analisar ali como foi a sua entrevista, como foi que foi enviado o seu formulário, quais foram as respostas que continham nesse formulário, para que você consiga sanar esse detalhe ali que te causou a negativa para tentar o visto novamente. Perfeito, doutora. E falando sobre essa entrevista, né, a tão temida É. entrevista, todo mundo tem muitas dúvidas, né, quase virou um mito, né, de como é que se porta na entrevista, quais são as principais perguntas, né, que eles fazem. Então você pode dar mais alguns detalhes sobre ela? O que é que a gente pode fazer, né, o entrevistado, que comportamento ele deve ter? O que é que ele pode esperar, né, dessa entrevista? Como é que funciona mais ou menos? Olha, na verdade, quem é meu cliente sabe dessa frase, viu? Quem é meu cliente vai captar aí direitinho. Eu sempre falo que entrevista de visto não é um bicho de 7 cabeças e parece que você está resolvendo alguma coisa em banco. Entrevista de visto é um procedimento totalmente burocrático por parte do consulado, que, querendo ou não, as pessoas por estarem muito nervosas, muito ansiosas, porque é o momento que você vai saber ali se o teu visto foi negado ou aprovado, né. Então as pessoas costumam ali transformar aquilo em um bicho de 7 cabeças, sendo que, como eu falei, é um procedimento burocrático que existe apenas por cumprimento de uma lei. Então, simplesmente você envia o teu formulário para o consulado, eles analisam o teu formulário e a tua entrevista vai ser totalmente baseada nas respostas que já foram analisadas, então ela serve para confirmar a veracidade daquela informação. Então, quem não mente não teme, né. Você tem que fazer um formulário totalmente verdadeiro ali sobre a sua vida, você está se tratando com um governo, com um órgão internacional ali, de outro país, então você precisa ser totalmente verdadeiro, levar toda a documentação ali de suporte para suas respostas, para que a tua entrevista seja totalmente tranquila, porque eles vão fazer perguntas que já estão no teu formulário, que você já respondeu antes para o consulado, e você só precisa confirmar aquelas informações. Confirmar sempre de uma maneira tranquila, relaxada, você não tá ali para ser preso e nem nada do tipo, você está respondendo sobre a sua vida, então não tem ninguém melhor para falar de você do que você mesmo, não é?
Então você tem que ir tranquilo, vá bem vestido também, você precisa causar uma boa impressão, né, você está se tratando com um órgão internacional, como eu falei, com pessoas ali que trabalham para o governo de outro país, você precisa se portar como você se portaria diante do governo do seu país, por exemplo, né. Então a gente não vai mal vestido para órgãos públicos aqui no Brasil, né, para órgãos federais, a gente vai ali com a calça, com uma blusa sem decote, né, a gente vai ali se portando como alguém de boa aparência, que quer causar, que está se preocupando em causar uma boa impressão, você precisa causar essa boa impressão para o agente consular que vai te entrevistar. Então, é estar ali comportado, né, bem vestido, de maneira calma, sem nervosismo, sem ansiedade, porque não precisa, e com certeza, mais importante de tudo, portando todos os documentos de suporte ali para o seu formulário. Perfeito, doutora. Eu gostaria, então, de lhe agradecer, né, pela presença, por esclarecer tantas questões. Agradecer também pela parceria, né, que tem tido com o escritório Giovana Gonçalves Advocacia e dizer para quem quer ter mais detalhes sobre essas informações, né, quem quer se aprofundar nesses casos ou precisa se aprofundar, que entre em contato com um advogado especialista e nos colocar também à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Até Ai, mais. obrigada a você.